Olá, hoje vamos dar continuidade, da segunda parte do testemunho. E como quem já assistiu o vídeo da semana passada, nós vamos dar continuidade hoje. A partir do momento ali em que eu comprei aquela moto, volto a trabalhar, continuei trabalhando na lavoura. Eu vivia com os meus pais, mas continuei trabalhando na lavoura com alguns amigos e tudo. Então, o que foi acontecendo? No final de semana eu saía com eles, jogávamos bola, bebíamos, eles bebiam, e eu ficava olhando, tomava uma Coca-Cola, tal, e depois de algum tempo eu comecei a tomar uma latinha de cerveja, fumava um cigarro por tarde e falava para eles: eu consigo, vocês não. Mas ali eu fui cada vez aumentando, aumentando, fui para 2 latinhas, 3 cigarros, tal. E dentro de pouco tempo eu estava bebendo e fumando mais do que antes e fazendo coisas piores do que eu fazia antes. Por isso agora quem está assistindo essa segunda parte vai entender o porquê que eu falava que eu estava convencido e não convertido. E ali a minha vida foi só indo pro buraco de novo. Na verdade não tinha nem saído, mas é algo assim que foi me marcando. E Deus foi me dando muitos livramentos. Deus foi me dando livramentos tanto em acidentes, quanto em brigas e confusões. E Deus foi dando inúmeros livramentos. Depois, já em 2005, eu acabei por me batizar. E me batizei, quem sabe, para provar para algumas pessoas que eu iria me batizar. Quem sabe para afrontar algumas pessoas. E eu confesso que até fiquei por uns 3, 4 meses, eu fiquei assim um crente muito chato. Por que eu falo crente? Porque o crente, ele não é cristão, O crente, ele crê em qualquer coisa. Então eu estava crendo em alguma coisa, mas eu não estava entendendo ainda o que era o propósito de Deus. E eu lembro que no dia do meu batismo, amados, eu fui o último a ser batizado. E o pastor perguntou 3 vezes ou 4 vezes para mim: você tem certeza disso? E eu afirmava que tinha certeza. Mas era uma afirmação da boca para fora. Eu reconheço isso. E quando ali tinha muitos familiares louvando e uma alegria muito grande. Mas eu creio que Deus já continuava no controle, Então, depois em 2005, ali, depois de uns 4 meses depois do batismo, eu tive minha primeira recaída e aí eu não levantei. Eu fiquei praticamente caído até 2006, aonde eu fui para a missão. E eu lembro que eu fui para missões numa sexta-feira, mas numa quarta-feira eu fiz uma festa de despedida, muita bebida, muito churrasco, cigarro, baralho e tal, porque eu ia para missões, então fiz uma festa de despedida. Então o que acontece? Chegando em Curitiba, eles viram a minha ficha e não me aceitaram. Lá naquele lugar onde eu ia fazer um curso de missões. E o pastor que tinha preenchido, o meu pastor, que tinha preenchido a minha ficha, ele tinha sido sincero no que ele colocou na ficha, Tinha uma ficha que era eu preenchia e outra o pastor. E a que o pastor preenche é confidencial, então estava lacradinha, tal. Quando eles abriram, eles não aceitaram. E eu comecei a ouvir o diabo, ele falando: você não presta, nem para fazer missões você não presta para ser cristão. E eu lembro que foi assim uma decepção. Depois de uma semana, eu fui para Ponta Grossa, onde eu fiz lá o curso de missões. E depois de algum tempo lá, eu me converti realmente. Foi próximo do final do ano já. Nós já estávamos terminando aquele curso e aí foi aonde eu me converti. Mas ainda eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, eu não gostava de depender de ninguém.
E eu lembro que tinha que fazer alguns trabalhos de alguns livros e eu preferia fazer errado do que pedir ajuda para alguém. Então, aquilo foi me corroendo. E no final de novembro, ou metade de novembro de 2006, eu passei mal na missão. O pessoal todo tinha ido na quarta-feira comer pizza e eu passei mal ali. E no outro dia acabei indo para o médico e depois de uma bateria de 15 exames ou mais, acabaram por descobrir realmente o meu problema de coração que eu falei lá atrás. E aí eu precisava fazer uma cirurgia. Na época a cirurgia particular seria muito caro, não tínhamos condições de fazer e pelo SUS também teria que entrar na vaga de espera, né, ali. Então poderia demorar 1 ano ou 2 e os médicos falaram que se eu não fizesse uma cirurgia com urgência eu poderia morrer. Então a minha pressão era 180 por 220 ou mais até, era extremamente alta, em qualquer momento do dia que fosse medir a minha tensão, a pressão. Então ali eu continuava assim, sem saber os planos de Deus para mim. Mas depois de alguns dias o pessoal do hospital me ligou, só que eu não estava na cidade, eu não estava no Paraná, eu estava em São Paulo. Não cheguei a tempo, perdi a vaga. E aquilo fiquei muito mal. Quando cheguei no hospital, eles falaram, não, agora já perdeste a vaga, não sei o quê. Então aquilo me deixou muito para baixo. Mas depois de 2 semanas ou menos me ligaram de novo. Eu lembro que nós estávamos colocando o telhado de uma casa. E ali eu pulei de cima daquela casa, pensei, já estou indo para o hospital mesmo. Tinha um montezinho de areia, pulei ali, saí correndo, tomei banho, fui para o hospital. E ali fiquei alguns dias até conseguir, no dia que estava marcado a cirurgia, deu um acidente muito grande lá na região. Todas as vagas de UTI foram ocupadas, então a minha cirurgia foi adiada. No dia da cirurgia, eu lembro que 6 horas da manhã a enfermeira chegou, me mandou tomar banho e tal, me mandou sentar na cadeira de rodas, no quarto, e aquilo para mim foi algo extremamente ruim, né? Aparentemente eu estava bem, mas no quarto eu tive que sentar na cadeira de rodas e ela foi me empurrando ali, me levando para aquela sala. Quando cheguei lá, ela já queria me ajudar a subir na maca, mas eu estava bem. E quando eu deitei naquela maca, meu coração parecia que ia sair pela boca, porque eu sabia que dali eu poderia não sair mais, porque a cirurgia era de risco. Então foi cortado desse lado aqui, foi cortado 4 costelas, abriram mesmo, para poder fazer toda a cirurgia no coração. E a cirurgia começou às 7 horas da manhã e terminou praticamente às 20. Eu depois de menos de 1 semana, eu acho que eu emagreci 10 quilos, porque todo o soro líquido que entrava, ele corria tudo. Eu estava com 2 sondas, que é 2 drenos, aonde todo o líquido, sangue saía tudo. Foi uma equipe de 8 médicos e eu fiquei, acho que 1 semana ou mais na UTI, depois que fui para o quarto. Já em dezembro, fiquei 1 mês e tal internado praticamente. Mês de dezembro, o dia de Natal, dia antes, dia 24, eu queria ir para casa, os médicos não deixaram. À noite me deu uma parada cardíaca e respiratória. E eu lembro que eu estava reclamando de muita dor, e os médicos ali vinham, e já as enfermeiras, ninguém queria mais nem chegar perto de mim, porque eu estava reclamando demais de dor. E eles estavam me dando muita morfina já, por causa da dor que eu estava sentindo. E eu lembro que eu senti uma dor terrível no peito, e antes disso, algumas pessoas que estavam no quarto, eles reclamavam e pediam para me tirar do quarto, porque o meu coração ficou fazendo um barulho que nem se fosse fazer
ecografia e eu ouvi o coração de um bebê. Na máquina, aquele som alto que faz o coração, assim era o meu coração normal. O meu coração ele não batia normal. Dava para escutar a 10 metros de distância o meu coração bater, depois da cirurgia. E aquela noite eu lembro que eu senti uma dor muito forte e de repente tudo apagou. Eu já não lembro de muita coisa ali, eu só lembro que parecia que eu estava em cima no teto e eu enxergava o meu corpo. Eu via eles me dando choque. Eu fiquei com alguns meses com marca de choque no peito. E segundo os médicos eu fiquei morto algumas horas. E ali naquela noite eu tive uma visão, isso em 2006. E depois já de algumas horas de tanto choque, eu já estava, para os médicos ali eu estava morto. Depois de algum tempo eu lembro que eu sozinho sentei e antes disso eu lembro que parecia que eu caí, né? Eu dei um pulo. E algumas pessoas me perguntam, você viu Deus? Não, não vi Deus. Eu sei que Deus estava ali comigo, mas eu não vi Deus, eu não passei no céu. Nada disso. Muitos enxergam, vão no céu, outros vão no inferno, outros não sei o que, mas eu não vi nada disso. Então, eu fiquei ali e depois disso meu coração já voltou normal, não faz mais barulho, ele bate como o coração normal de um ser humano. E os médicos não acreditavam como que eu voltei, mas os planos de Deus foram assim. Então, meus amados, depois disso eu fiquei mais alguns dias internado, depois fui para casa. Depois de 6 meses ou menos, eu já não estava tomando medicamento nenhum mais, eu já estava 100% bem. Até hoje não tomo medicamento nenhum, para questão de pressão ou alguma coisa assim. A minha pressão é 80/120, normal. Então, Deus ali, Ele me mostrou uma visão de uma terra. Em 2008, quando eu vim para Angola, eu vi essa mesma visão. Quando cheguei em Benguela, eu tive essa mesma visão dessa terra. Eu lembrei daquela noite. E foi a confirmação daquilo que Deus tem nos chamado para Angola. E 2008, no começo de 2008, foi aonde nós estávamos ali trabalhando em uma casa, colocando o piso, né, o mosaico, na varanda de uma casa, e a esposa do líder estava mostrando a missão para uma jovem. E quando eu vi essa jovem, eu falei, a minha esposa chegou. E o jovem que estava comigo, ele riu, o obreiro e tal, mas eu tive ali assim a confirmação de Deus quando eu vi. Então eu falei, a minha esposa chegou. E ela nem estava cansada, tal, nem falou direito comigo ali, nem estava assim bem estranha chegando ali. E ela terminou o curso também, que eu já era obreiro. E aí nós começamos a conversar, fomos aprofundando a amizade. Começamos um relacionamento e estamos casados até hoje, temos 2 filhos, que é a minha esposa Viviane. Ela já fez uma série de vídeos do chamado dela, né? Então, amados, o que acontece? Foi algo tremendo que foi acontecendo na minha vida. Eu creio que Deus, Ele escolhe as pessoas, mas nós, muitas vezes, nós não deixamos Ele agir. Nós queremos escrever a nossa história. Nós queremos mudar a história de Deus. E nós não podemos mudar a história de Deus. A nossa história, se nós tentarmos escrever, ela vai dar errado. Então nós precisamos realmente fazer com que a nossa história, ela não seja nossa, mas ela seja a história de Deus. E nós entendemos a nossa história em Deus, para que nós possamos viver a nossa história em Deus. Então, amados, hoje foi a segunda parte do testemunho. Na outra semana nós vamos ter mais uma, né? Ou 2, ainda não sei ainda. Deus que vai conduzindo
como vai sendo, mas compartilha com os teus amigos, se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer aquelas pessoas que já se inscreveram. Essa semana que passou nós tivemos um bom número de pessoas que se inscreveram. Permaneça conosco, que Deus te abençoe, um grande abraço e estamos juntos. Até a próxima semana. Um abraço.